Senhor, nessa tarde nós queremos dar o nosso sim para Ti, pedir que realmente o Senhor faça coisas novas na nossa vida, pedir que o Senhor venha restituir a nossa fé, pedir que o Senhor venha mesmo mudar a nossa história. Mas meu irmão e minha irmã, para Deus mudar a nossa história é preciso que nós abramos o coração, que nós permitamos que Ele entre e faça essa mudança, essa restauração. Não depende do nosso irmão Juninho pregar aqui, não depende do nosso ministério, depende só de você. Dá essa oportunidade para Deus entrar na sua história, mexer nas feridas, assim como ele pregava hoje pela manhã. A poda não é ruim, o sofrimento não é ruim. Nós precisamos tirar essa chaga de que o sofrimento é ruim, não. Antes de nós passarmos para o nosso irmão pregar, eu quero contar uma história para você. Semana passada nós vivemos o dia todo, nesse domingo, falando sobre o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas existe um mistério no meio do pastor, que é uma beleza muito grande. O pastor, quando ele vê que a ovelha vai perdendo a sua audição e o seu olfato, o pastor faz uma coisa que dói mais nele do que na própria ovelha. Sabe o que ele faz? Ele quebra a perna da ovelha. Isso mesmo. Ele quebra a perna da ovelha. E sabe por quê? Não porque o pastor é ruim, mas é porque o pastor ama tanto a ovelha, que ele quebrando a perna da ovelha, ele vai pegar essa ovelha e vai colocar no seu ombro. Sabe aquela imagem daquele quadro maravilhoso que a gente vê Jesus com a ovelha no seu ombro? É exatamente esse momento, que quando o pastor quebra a perna da ovelha, porque ela vai ficar ali no ombro do pastor por 1, 2, 3 meses muitas vezes, e ali ela vai aprender a sentir o cheiro do pastor novamente, e ela não vai se perder. É isso que muitas vezes nós não entendemos, que o sofrimento é um jeito que nós temos de nos aproximarmos do Senhor. Então, se o sofrimento está batendo na sua porta, por mais difícil que seja, não desanima, porque Deus quer te pegar no colo, quer colocar você no ombro dele e fazer assim: meu filho, vem, porque eu quero te levar para lugares que você não imagina, coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, eu tenho para realizar na sua vida. Esse é o nosso Deus, que não desiste dos seus. Por isso canta essa canção conosco, abra o seu coração, vai permitindo que essa mudança, essa restauração vai acontecer na sua história. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, enche-me, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Glória a Deus. De fato, isso que o irmão trouxe agora é de suma importância. Quando Deus cria o homem, Ele dá a ele o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é para suas escolhas, para suas decisões. E quando Deus dá isso, irmãos, é uma graça que Ele deposita sobre a vida do homem. Por isso que nós dizemos que não somos nós que intervimos na vida de alguém, ou que temos capacidade de mudar a vida de alguém. É Deus. E para isso, você só precisa fazer uma coisa: abrir o seu
coração. Não é o homem que tem condições e poder de transformar a vida de outro homem, não. Só Deus, porque Ele de fato é o nosso bom pastor. Eu queria dar continuidade naquilo que nós meditamos na parte da manhã. Eu havia dito aqui que no Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus vai falar sobre a videira verdadeira, Ele vai falar do permanecer na palavra, permanecer nele e permanecer no amor, né? Eu mudei aqui um pouco a ordem, né? Permanecer nele, na palavra e no amor. E eu gostaria agora de meditar com vocês esse permanecer na palavra, irmãos. E o permanecer na palavra está ligado primeiro a ouvir, escutar essa palavra. Hoje é muito comum a gente olhar aí principalmente para a juventude, né? E se você entrar no meio de transporte aí hoje, você vai ver muitos jovens com um fone de ouvido ali, né, escutando algo do seu gosto, né? E literalmente, quando eles estão presos àquilo ali, eles estão conectados àquilo que eles estão ouvindo. E você pode acontecer o que quiser, acontecer o que for, falar, gritar, ele está preso a essa realidade ali. Porque é onde eles estão conectados, é o que está entrando aqui no ouvido deles, é o que está prendendo eles naquele momento. Está com alguns meses já, a minha esposa pediu para o meu filho, para o nosso filho, um dos nossos filhos, comprar mistura. E ela disse assim para ele: João, vai até o mercado e compra peito de frango. E da minha casa até o mercado são cerca de aí uns 7 a 10 minutos andando. Volta lá o nosso filho e a minha esposa fala: João, você não comprou o frango? Ele fala: mãe, o que era para comprar mesmo? Por que isso, irmãos? É porque na hora que ele recebeu a informação do que era para comprar, ele estava conectado, ligado a outra coisa. Por que então é difícil a gente entender muitas vezes o que a palavra de Deus está dizendo? Por que é difícil, irmão, a gente associar? Por que quando a gente vai à missa ali, tem a primeira leitura, a segunda leitura, o evangelho, e a gente não consegue muitas vezes associar isso? É porque nós já entramos na igreja, já saímos da nossa casa ligados, conectados a essa realidade que nós estamos vivendo. Então você já chega na igreja pensando nos seus problemas. Hoje é domingo, você já pensa: puxa, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Outros que estão desempregados estão: meu Deus, preciso arrumar um emprego, a situação está difícil. E aí, irmãos, a gente já vai para a igreja desse jeito. Se tem alguma contenda em casa, a gente já leva a contenda junto. Irmãos, é tão comum, né? Hoje nós estamos aqui enfatizando, né, várias vezes o evangelho de hoje, né, da videira verdadeira. O irmão trouxe aqui, falou do evangelho de domingo passado, do bom pastor, porque a gente precisa enfatizar, irmãos, porque é muito comum a gente chegar em casa, e vir da igreja, chegar em casa, e, irmãos, e não se lembrar qual foi a leitura, o evangelho daquele domingo. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos presos a outras realidades. Eu quero convidar você aí a tomar a sua palavra, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, versículo de número 1. É tão verdade isso, a importância, irmãos, do ouvir a palavra, é que de fato o homem e a mulher permitiram que o pecado entrasse na vida dele. Justamente por isso, a desobediência, ela foi uma consequência de não terem ouvido, escutado aquilo que Deus havia dito para eles. Olha, vocês podem comer de tudo, todo fruto que tem aqui no jardim vocês podem comer, mas desse fruto aí, vocês não podem comer. Do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, não coma, porque se deles comer, vocês morrerão. Então, Deus falou para eles: olha, aqui atrás desse fruto tem morte, não comam, porque senão vocês vão experimentar a morte. Mas, irmãos, quando a serpente vem, o que ela tirou primeiro da mulher? O ouvir da palavra
e colocou a atenção da mulher naquilo que ela estava dizendo. E aí o final da história nós já sabemos muito bem. E assim o pecado entrou no mundo. Mas aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, irmãos, versículo 1, diz assim: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu que afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. É interessante que aqui começa a acontecer o primeiro encontro, um dos primeiros encontros de Jesus com os homens que ele estava escolhendo para ser seus discípulos. No capítulo anterior, irmãos, no capítulo 4 aí de Lucas, vai dizer que Jesus entra no templo, ele entra no templo e pega a palavra e dão a ele a palavra, e ele abre no livro do profeta Isaías, capítulo 61, que está escrito assim: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar, está sobre mim, me ungiu para anunciar a boa nova aos cativos. Então Jesus, o primeiro envio de Jesus, irmãos, para nós, foi para quê? Para que nós pudéssemos ouvir dele a boa nova, para que nós pudéssemos absorver dele essa palavra, a boa nova de Deus. Então, irmãos, aqui Jesus estava de fato cumprindo aquilo que ele dissera no templo, que ele veio, que ele foi ungido para anunciar o quê? A boa nova. E aqui quando ele desce, ali à margem do lago de Genezaré, o povo já se comprimia ali ao redor dele, imagina o alvoroço. Para quê, irmãos? Para ouvir Jesus pregando a boa nova. Até então, muitos vão dizer aí, outros evangelistas vão dizer que quando o povo começa a ver aquilo, e alguns se admiram, outros falam: mas quem é esse aí? Se não é o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria aí que vive entre nós. Então, só que, irmãos, o povo se comprimia, por quê? Por causa daquilo que Jesus, o quê, irmãos? Anunciava. Então o povo estava cansado, irmão, de tantas coisas, de tanto que eles ouviam, e agora vem um anúncio novo, uma boa nova. E agora aqui no capítulo 5, quando Jesus vê tudo isso, ele encosta ali, ele sobe a uma barca, a barca de Simão Pedro, e ele fala assim: ô Pedro, afasta um pouquinho da margem aqui, porque eu preciso usar a sua barca. E sentado, irmãos, na barca, Jesus começa a ensinar o povo que ali estava. Onde eu vi um padre, um grande amigo meu, o padre Fernando, dizendo que aqui Jesus usa uma técnica interessante. Por que ele se afasta um pouco da margem? É porque, irmãos, a brisa, que chega ali junto com a maré, ela faz ecoar a voz do Senhor para aqueles povos. Então perceba, irmãos, Jesus quer que a sua palavra se ecoe, que chegue até o coração das pessoas. E ali ele começa a anuncia a palavra, e depois disso, ele fala então com Pedro. No versículo 4 diz assim,
quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Simão Pedro dá um relato aqui muito interessante, porque ele diz assim, Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Irmãos, aqueles homens, se tinha uma coisa que eles conheciam, era de pescaria. Até porque eles saíram para pescar na noite que eles achavam ali, e com certeza um se aconselhou com o outro: olha, hoje a noite está boa para pescar, hoje a noite está prometendo, olha, prepara as redes aí, e disseram: olha, vamos em 2 barcas, porque o negócio vai ter peixe hoje aqui. Irmãos, eles não foram aleatoriamente pescar, eles não saíram assim, vamos ver se hoje dá peixe, não, eles eram pescadores, né? Eu, por exemplo, sou um amador em pesca, então, eu, quando tenho a oportunidade de pescar, é para relaxar, não é isso que a gente faz? Vamos tirar o estresse, vamos relaxar. E eles não, era o ofício deles. Irmãos, se eu falar que eu vou pescar um dia, eu não olho se vai chover, se vai ventar, se é época de pescar ou não. Irmãos, eu quero pescar, se pegar, glória a Deus, se não pescar, glória a Deus também. Mas eles não, eles eram ofício, era profissão, então eles tinham o conhecimento de como pescar, de onde pescar e qual o melhor dia para pescar. Só que, irmãos, Simão fala assim para Jesus: Senhor, trabalhamos a noite inteira. Irmãos, eles trabalharam, gente. Se tem uma coisa aqui que a gente não pode tirar o mérito desses homens, é que eles trabalharam, eles tentaram, lutaram. Senhor, trabalhamos a noite inteira, Senhor, e não apanhamos nada. Irmãos, quando você tenta tanto algo, gente, quando você se esforça, tenta, olha, eu quero passar na Universidade Federal, então, irmãos, qual que é o princípio disso? Estudo. E se você quer alcançar uma faculdade, uma universidade, um cargo, se você quiser falar em outro idioma, você tem que fazer o que primeiro? Estudar. Irmãos, isso requer o quê? Esforço, trabalho. E, gente, às vezes a gente se esforça tanto, já almejando o quê, irmãos? O resultado. Irmãos, a gente se esforça tanto, às vezes a gente planeja tanto, se esforça tanto, irmãos, e o quê? Almeja o resultado, gente. Irmãos, ninguém se esforça sem pensar no resultado, não tem como, isso aí é consequência. Irmãos, eu já me esforço sabendo, olha, eu preciso carpir aqui, eu vou arrancar o mato, eu vou tirar essas ervas daninhas aqui, vou preparar a terra aqui, eu sei, vou trabalhar debaixo de sol, mas daqui uns dias vocês vão ver, vou plantar aqui, quero plantar isso, plantar aquilo, vou colher dos frutos que eu plantar. Irmãos, eu já almejo isso, então todo esforço que eu coloco naquilo que eu vou fazer, irmãos, eu já almejo um resultado. Só que, irmãos, aqui a Bíblia revela um fato interessante. Para esse esforço e esse trabalho que eles tiveram, eles não pegaram nada. E quando você se esforça por algo, e você não conquista algo que você se esforçou, qual é o primeiro sentimento que vem ao seu coração? Decepção. Criei com tanto amor e carinho esse menino, olha agora o que ele fala para mim, decepção. Abri mão, saí da casa dos meus pais, estava no conforto da casa dos meus pais, né? Agora eu tenho que ser só dona de casa, dona do lar. Decepção. Isso é sintomas de decepção. Irmãos, dei tanto duro nessa empresa, vesti a camisa dessa empresa e agora, olha o que eles estão fazendo comigo. Decepção. Irmãos, tudo aquilo que a gente se esforça, gente, todo o esforço que a gente deposita em algo, e muitas vezes, irmão, a gente deposita tamanho esforço convicto do quê? Do resultado. E o resultado que a gente espera é o quê, irmãos? Positivo, gente. E aqui eles fizeram a mesma experiência, gente. Eu volto a dizer, não eram amadores, eram pescadores. Só que, irmãos, existe algo que está além de tudo isso. É isso que o Senhor queria. Quando Jesus fala lá no Evangelho de Lucas 4, ele fala, eu vim primeiro, foi para quê? Anunciar a boa nova.
Irmãos, e muitas vezes é isso que a gente tem desapercebido do nosso meio, gente. Quando a gente não está centrado na palavra de Deus, a gente corre risco, irmãos, de não entender certas situações da nossa vida. Eu não servi o exército brasileiro, eu fui dispensado, né? E eles têm a mesma fala para todo mundo que é dispensado: excesso de contingente. Então, eu não sei o motivo, eu fui no excesso. Eu fui dispensado. Mas eu sei que um dos fatores essenciais no serviço militar é o quê? A disciplina. Então, é a pessoa que sai do conforto da mãe, sai do conforto da casa do pai, que abre mão ali da sua realidade familiar, e ali, irmãos, elas vão ter que aprender uma disciplina o quê? Militar, gente. Aonde, irmãos, eu tenho que entender o quê? Eu vou ter que absorver na escuta. Irmãos, e se eu prestar atenção, mais fácil eu vou aprender aquilo que está sendo ensinado. Por que que o João, meu filho, voltou do açougue com a sacola, sem sacola? Porque ele não escutou que era para comprar peito de frango. Teve que dar 2 viagens. E eu tinha um instrutor do Senai que falava assim para mim: trabalhar errado é trabalhar dobrado. Irmãos, Pedro fala para Jesus: Senhor, nós tentamos, Senhor, a noite toda. E o resultado estava onde, irmãos? Lá na margem. Aqui, ó. Estava até costurando as redes quando o Senhor chegou, Senhor. Não pegamos nada. A noite inteira aqui, ó, batendo rede e nada. Quantas esposas há tanto tempo, minha irmã, você está aí, ó, lutando para salvar o seu casamento? Quanto esforço você coloca nisso? Quantos pais aqui, ó, esforçando: ah, mas que faculdade você quer fazer? Que curso você quer? Fala para mim, onde você quer estudar? Qual universidade você quer? Irmãos, esforço. Quantas pessoas nesse exato momento, irmãos, estão esgotadas, gente, de tanto fazer o quê? Esforço. E esforço, irmãos, gera cansaço. E quando eu me canso, é sinal que eu não quero fazer mais nada. E aqui, irmãos, no versículo 5, Simão fala assim, ó: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Ponto e vírgula. Mas, por causa da tua palavra, lançarei a rede novamente. Irmão, isso aqui é impressionante, porque Pedro respondeu por ele. Irmão, isso aqui é tremendo. Pedro falou assim, ó: Senhor, por causa da tua palavra nós lançaremos. Não. Pedro falou assim, ó: por causa da tua palavra, eu o quê? Lançarei. Então a palavra veio para quem, irmãos? A palavra veio para quem? Para Pedro. Irmãos, Jesus estava falando numa multidão. Só que, irmãos, eu posso entender aqui, ó, Jesus está falando com todo mundo aqui. Não, Jesus está falando é comigo. Porque se eu entender que Jesus está falando, Jesus está falando com quem está em casa. Não, Jesus está falando comigo. Jesus está falando com aquele que a palavra está chegando para ele. É diferente. Porque quando eu falo assim, ó, Jesus falou com todo mundo hoje, eu posso me isentar disso. Ou então eu chego em casa e falo assim, ó, você tinha que estar lá, a palavra foi para você. Não, foi para mim que escutou a palavra. Irmãos, e sobre o que Jesus estava pregando aqui, gente? A Bíblia não fala sobre o que Jesus estava pregando, irmão, mas ele estava anunciando a palavra, e essa palavra entrou no coração de Pedro, e essa palavra, irmão, mexeu com Pedro. Irmãos, um homem que trabalhou a noite toda, um homem que já estava cansado, um homem que estava ali costurando as redes, irmãos, e talvez tudo que Pedro mais queria, irmãos, era estar em casa, ainda teve que ceder o seu barco para Jesus, e depois Jesus fala para ele: Pedro, lança a rede agora, faz-te ao largo, lança a rede. Pedro falou: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, Senhor. Irmãos, primeiro Pedro coloca o seu humano. Depois Pedro coloca o fruto que aquela palavra gerou no coração dele. Mas por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. E aí veio o que, irmãos? Fazer a mesma coisa. Mas agora, o que está diferente, irmãos? Tem uma palavra no coração de Pedro. Entende isso, irmãos?
O que me faz ser uma pessoa diferente? É quando a palavra está dentro. E quando a palavra está dentro, irmãos, a gente não busca resultado. A gente simplesmente entendeu a palavra. Por que muitas pessoas hoje são impacientes, gente? Por que a gente luta? O mal da humanidade hoje é impaciência. E a impaciência, irmãos, ela gera um desgaste interior na gente. Porque a gente fica o tempo todo se cobrando, e impaciente, irmãos, a gente não digere nada. A gente come correndo, a gente, irmãos, diminui a hora de sono, você não consegue ler, você não raciocina. Porque essa impaciência vai dominando o seu coração. E aí, irmãos, impaciente, eu busco o quê? Resultado rápido. O que mais tem hoje no nosso meio, irmãos? Pessoas que oferecem resultado rápido. Que a gente sabe que no fundo é o quê? Mentira, gente. Irmãos, não existe isso. Não existe resultado rápido. Só que a gente vai criando uma ansiedade, irmãos. A gente vai antecipando tantas coisas dentro de nós que a gente já espera isso. A gente já vive preso a essa realidade, irmãos. Nós somos tão ansiosos, porque, irmãos, eu vou hoje para a igreja, eu aceito a palavra hoje, eu falo, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, mas a primeira pergunta que eu faço, e aí, Jesus, mas quando que vai mudar o negócio? Impaciência, gente. Não é assim que funciona. A Bíblia vai falar para a gente aprender até com as formigas, irmãos. Olha da onde a Bíblia vai tirar ensinamento, gente. Porque quando a cigarra está cantando, a formiga está fazendo o quê? Trabalhando. E carregando folha. Para onde? Para um buraco debaixo da terra. Só que o gafanhoto acha que quando o frio chegar, ele está pronto. A formiga sabe que antes do frio chegar, ela tem que se preparar. Essa é a nossa dificuldade, irmãos. A gente se tornou pessoas impacientes. Aonde, irmãos, que tudo na minha vida agora se tornou o quê? Virtual. Aonde, irmãos, eu peço uma comida e ela tem tempo, prazo para chegar na porta da minha casa. Se ela não chegar em 10 minutos, você não precisa pagar a conta. Aonde, irmãos, uma carreta sai aqui de São Paulo para chegar lá no Piauí e ela tem horário marcado para lá. Se ela atrasar, né, o motorista já sofre consequência. Irmão, olha isso, olha que loucura que é, irmãos. Então a gente já trabalha em cima de quê, irmãos? Resultado. Irmãos, Pedro estava trabalhando em cima de resultado. Pedro falou, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Senhor, e aí, não peguei nada, Senhor. Irmãos, Pedro estava atrás de resultado. Irmãos, se a gente estiver atrás de resultado, a gente vai se frustrar. Ei, mãe, se você tiver filho esperando resultado, você vai se frustrar. Se você casar, irmão, esperando resultado, você vai se frustrar. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz esperando resultado, a gente pode se frustrar. Porque, irmãos, a nossa vida não pode ser direcionada por resultado. Porque Jesus ensinou aqui, tem que ser direcionada pelo quê? Pela palavra. Orientação. É impressionante que é muito comum ver isso. A pessoa vai no médico, o médico fala assim, você precisa colher exame de sangue, urina, aqui, colhe esses exames. Quando sair o resultado, você traz aqui para mim o resultado. Só que antes de levar o resultado para o médico, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente olha o resultado. Por que a gente olha o resultado, irmãos? Para saber a doença que a gente tem. Olha como que nós temos a mente tendenciosa já, gente. Não, se o médico pediu o exame é porque eu estou doente. Não, se pediu o exame, alguma coisa tem aí, gente. Irmãos, isso tem sido a nossa vida. Por isso, gente, eu volto na fala do irmão aqui na oração. Se for pela nossa palavra, gente, ninguém recomeça. Quantas vezes você, mãe, já falou assim para o seu filho, se conselho fosse bom, não dava, se vendia. Porque conselho bom todo mundo tem.
E eu acho que o meu conselho vai ser o essencial. E eu acho, irmãos, se Pedro fosse atrás de conselho, ele ia comprar uma rede melhor. Ele ia, irmãos, sei lá, armar a rede em outro ponto do lago de Genezaré. Ele ia, irmãos, sei lá, chegar mais cedo na pescaria. Ele ia voltar outro dia, irmãos. Não, Pedro não foi atrás disso, irmãos. Só que quando Pedro escuta o quê, irmãos? A palavra. E quando a palavra entra, irmãos, é o que faz a diferença na nossa vida. O Salmo 118 é um salmo inteiramente voltado para a palavra. E vai dizer, Senhor, que os meus lábios experimentem a doçura da sua palavra. Porque o salmista sabia disso, irmãos. O salmo escrito por Davi, Davi sabia, Senhor, sou rei, mas sem a sua palavra eu não governo. Senhor, eu sou pai, Senhor, mas sem a sua palavra eu não consigo, Senhor. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tem trabalhado muito, gente. E louvado seja Deus pela sua disposição de trabalho. Até padre. Você não sabe quanto eu trabalho demais. O trabalho que eu fiz nessa paróquia. O trabalho que irmãos, trabalho gera cansaço, gente. Trabalho gera cansaço, irmão. Diga o meu trabalho. Meu trabalho gera cansaço, gente. Trabalho de segunda a sábado gera cansaço, é peso nas costas. Irmãos, e se a gente for se limitar pelo nosso cansaço? E quando o marido chega em casa, a primeira coisa que ele tem para falar para os filhos, o que é? Estou o quê? Estou cansado. E aí a mulher já rebate, cansada está eu, que fiquei aqui o dia inteiro em casa cuidando. Cansada está eu, que ainda tem que trabalhar fora, chegar em casa, fazer isso e isso. Cansada está eu. Aí o outro fala, é você? É que você não tem o chefe que eu tenho. Aí começou, irmão, cansaço versus cansaço, gera o quê? Round 2, é briga o tempo todo. Só que aqui, irmãos, quando a palavra entra, muda o conceito. Pedro fala assim, ó, por causa dessa palavra, Senhor, eu lançarei a rede. Irmãos, versículo 6. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Irmãos, Pedro não esperava essa quantidade de peixe. Pedro não esperava isso, irmãos, mas perceba, mas porque agora ouviu a palavra, gente, olha lá, evangelho de hoje, eu sou a videira verdadeira, aquele que permanece em mim vai dar o quê? Fruto. Irmão, quem escuta a palavra, quem entende que é por meio dessa palavra, irmãos, aí sim a nossa vida começa a gerar fruto. O padre dizia aqui no momento da adoração, irmão, quantas pessoas, porque querem resultado rápido, vão buscar solução em tanto lugar, tantas pessoas que querem resolver o problema de casamento da noite para o dia, que vão colocar o nome do marido, da esposa em tanto lugar, quantas pessoas, irmão, querem resultado rápido, e por isso são enganadas, e depois não entendem porque que a vida está assim. E aí, irmãos, a gente vai entrando no mundo da estatística. O que mais aconteceu na pandemia? Teve mais divórcio do que morte, e ninguém fala isso. Na pandemia, gente, teve mais divórcio do que morte, gente. E se isso não for uma coisa para inquietar e fazer a gente meditar, opa, pera lá, foi só a pessoa ficar em casa, que aí agora as coisas mudou para quê? Para pior. Por quê, irmãos? É porque na correria e no esforço, talvez a gente não estava percebendo como que estavam as coisas da nossa vida. Foi quando Pedro parou e escutou, foi que ele percebeu. O que estava faltando, irmãos? É a palavra. Sabe o que está faltando para muita família nesse país, gente? Sabe o que está faltando para a sua casa, meu irmão? Sabe o que está faltando aí na sua vida? É a palavra, gente. Porque, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Quando eu casei, morava eu, minha esposa e 5 filhos em 3 cômodos. E a gente era feliz por isso, graças a Deus. E agora a gente acha que está faltando casa maior. Está faltando o carro que você quer ter. A gente acha que começa a enumerar o que está faltando. E você olha para sua esposa e fala, está faltando isso e isso em você. E você olha para sua esposa, está faltando isso. E olha para os filhos, está faltando isso e isso. E aí, irmãos, a gente começa
a ver só o quê? Defeito, 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 defeito. Quando Pedro parou, Pedro entendeu. É a palavra que está faltando. Por que as pessoas vão para a seita, gente? Porque lá na seita eles estão falando que quem está lá não tem problema. Quem está lá, vem para cá, porque aqui só tem milagre, tem problema. Ô, gente, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, gente. Pedro trabalhou a noite inteira, gente. É recuo, é reflexo. Trabalha, mas tem hora que não tem resultado. A minha esposa é da área da saúde também. Tem plantão que ela sai de lá glorificando a Deus. Foi uma benção. Mas tem plantão, irmãos, que ela teve que acompanhar a notícia trágica para muita gente. Irmãos, isso é realidade. Olha aqui, ó, hoje de manhã, antes de vir para cá, peguei o celular, tem um grupo da Diocese de Osasco. Um irmão meu, Felipe, a esposa acabou de ganhar neném no hospital bom em São Paulo. Teve consequências do parto, teve hemorragia e ontem amamentou o neném. E quando foi dormir, quando o rapaz foi dormir, meu amigo, encontrou a esposa morta na cama, gente. Com um bebê de menos de um mês de vida. Irmãos, servo de Deus, casal da renovação carismática, serve a Deus, homem de Deus, mulher de Deus, gente. Irmãos, só que se a gente olhar para isso e achar que o que a gente está fazendo aqui é esforço, irmão, o que eu estou fazendo aqui não é esforço, irmãos, o que eu estou fazendo aqui, irmãos, é graça. Para mim é um privilégio poder anunciar a palavra de Deus, não é trabalhoso. Irmão, estar aqui é ganho para a nossa vida, gente. Você que está aí na sua casa acompanhando esse programa, deixando a palavra de Deus entrar no seu coração, é ganho para a sua casa, é bênção para a sua família, é Deus te dando força para você lançar a rede de novo, é Deus capacitando você para agora lançar as redes novamente, para tantas coisas que você tem deixado de lado da sua vida. E sabe o que é interessante? Quando eles apanham os peixes ali, e eles ficam admirados. No versículo 8, irmãos, Pedro fala assim, ó, vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador, gente. Ele ainda não tinha entendido, a palavra veio para você mesmo, Pedro, é para você. Ele falou, não, Senhor, sai de perto de mim, eu sou pecador, eu não mereço. Pedro estava tão admirado, com tanto medo, gente, que ele falou, Senhor, não é isso que eu quero, eu não mereço, Senhor, retira-te de mim. Irmãos, quando a gente entende essa palavra, a gente começa a entender quem eu sou, Jesus, e quem Ele é. É impressionante, irmãos, quando isso chega no nosso coração. Quando essa palavra vai entrando e gerando vida, irmãos, ela vai habitando um corpo que outrora era vazio. E continua assim, irmãos, no versículo 9, é que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, não temas, doravante será um pescador de homem. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui entra uma missão para Pedro. Agora ele ia deixar de ser pescador de peixes e ia ter que aprender a pescar como? O que, irmãos? Homens. Gente, o que é mais fácil? Pescar peixe ou pescar homem? Pescar peixe. Porque com a massinha boa, uma isca boa, o bichinho vem, gente. Mas o homem é o quê? Cabeça dura. Ei, minha irmã, diga você aí, né? Quanto tempo tentando pescar o seu esposo? Ei, meu irmão, quanto tempo tentando pescar os seus aí? Irmãos, e você quer ver que dificuldade na nossa família, na nossa casa, é ou não é? Você chega lá, tem uma festinha de aniversário, você chega lá, o clima já muda, porque você chegou, fala, ih, agora chegou o beata, chegou o padre, ih, agora você quer ver, só vai falar de Deus. Por que isso, irmãos? Porque a palavra ainda não chegou no coração dos nossos. Só que aí, muitas vezes, eu acho que eu vou pescar os homens como? Ah, se você não ir para a igreja, você vai para os quintos dos infernos. Ah, se você não rezar, você vai... olha, que Deus tenha misericórdia. Irmãos, a gente já começa assim, não é? Só que Jesus ensinou para Pedro como é que se pesca homem, gente. Jesus ensinou para Pedro, Pedro, sabe como você vai pescar homens?
do mesmo jeito que você foi pescado. Sabe como você vai pescar os seus aí? É quando você permanecer na palavra. E é essa palavra que vai pescar os seus para Deus. Ei, esposa, não adianta, minha irmã. Não adianta você tentar com a sua força, com o seu trabalho, porque você vai trabalhar a noite toda, igual os discípulos, igual Pedro. Se você for com essa tática, com a força, ei mãe, não adianta, gente. Mãe, não adianta, se for com essa força aí, não adianta, irmãos, quantas casas a gente vai rezar? Quantas casas a gente entra para evangelizar? Nosso grupo de oração, por exemplo, agora não, mas toda quarta e sexta-feira, né, quando a gente estava podendo aí fazer oração nas casas, toda quarta e sexta-feira nosso grupo de oração ia visitar a família. E quando a gente estava ali, geralmente, irmãos, 95% das casas tinha alguém ausente. E aí, quando a gente falava no final ali, ó, a gente vai fazer a oração final, quer colocar alguém aqui, quer apresentar alguém, nós já sabíamos quem estava fora da realidade. Eu quero colocar meu marido, que inclusive está no quarto, mas não quis participar da oração. Gente, isso não ganha ninguém. Eu quero colocar meus filhos aqui, ó, que precisa tomar vergonha e começar a ir para a igreja também. Irmãos, isso não ganha ninguém, gente. Isso é o quê? Trabalho e esforço. Vai gerar cansaço. Irmãos, Pedro sabia que para pescar ele tinha que usar o quê? A palavra. Eu quero tomar a palavra com vocês, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 36, para a gente entender isso, irmãos. Irmãos, demorou para Pedro entender um pouco, no versículo 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, demorou um pouco para Pedro entender isso, gente. Quando prenderam Jesus, o que Pedro fez? Pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus falou, Pedro, pelo amor de Deus, guarda a sua espada na banheira, e não foi para isso que o Filho de Deus veio, Pedro, guarda isso. Não é assim que você vai ganhar os homens, Pedro. Irmãos, mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, ele entendeu como ia ganhar os homens. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que esforço não é sinal de resultado. Nós tínhamos uma clínica de recuperação em Biúna, ela existe até hoje, eu trabalhei muito lá, nessa clínica, ajudei bastante lá os irmãos. E quando a gente chegou lá, era 50 mil metros de terra, e aí foi escolhido lá onde ia ser a casa, a sede e tal. Irmãos, eu fui criado dentro da cidade, não fui criado no sítio, na roça. E a gente tinha que derrubar árvores, né? E eu ali, batia na árvore, gente. Batia, judiava dela, né? Batia não, judiava da árvore. Irmãos, e era só calo no dedo, e o machado batia para um lado e ia para o outro. E eu falava, Juninho, você vai se machucar aí, sai daí. Irmãos, e vinha alguém que entendia do negócio, o cara pegava o machado, gente, era impressionante. Tuque, 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 madeira, puf, a árvore o quê? Caía, gente. Irmãos, esforço não é sinal de resultado, gente. Mas quando você aprende, entende, quando você escuta o certo a fazer, aí sim, irmãos, nós estamos em busca de um resultado. Capítulo 2, versículo 36 de Atos dos Apóstolos, diz assim, ó. Pedro está pregando aqui, irmãos, ele fala assim, ó, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos, que devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu, arrependei-vos de cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo, salvai-vos do meio dessa geração perversa.
Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Irmãos, entende aqui? Uma pregação. Quando Pedro entende a eficácia da palavra, uma pregação traz 3.000 pessoas para Deus. Não é as suas palavras que vai transformar a vida de alguém. Não são as minhas palavras que vão transformar a vida de alguém, irmãos. Mas é a palavra de Deus. Ela que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É quando essa palavra entra, irmãos. É que gera transformação no coração das pessoas. Diga para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a permanecer na Tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, se eu não permanecer na Sua palavra, Senhor, aonde eu irei, Senhor, o que eu farei? Irmãos, e é tremendo isso. Porque a gente convive em comunidade, a gente convive com pessoas. Irmãos, e como que tem situações que para uns é uma loucura. E para outros, irmãos, ele está aqui, ó, centrado. Irmãos, para muitos perder alguém é uma loucura, e vai gritando: leva eu também, Senhor, eu vou me matar. Irmãos, para muitos é uma loucura, mas para aquele que está centrado, ele está aqui, está silencioso, está quieto, ele fala: Senhor, eu creio que Tu és a vida eterna, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu sei, Senhor, que tem uma morada que o Senhor preparou para nós e foi no céu. Irmãos, quando a palavra entra, gente, é diferente. Agora, irmãos, se os problemas estão entrando, se as circunstâncias estão entrando, e é isso aí que está norteando a nossa vida, nós corremos o risco de perecer, irmãos, porque falta algo, e o algo que está faltando é o essencial. Há alguns anos atrás, eu não sei se é verídico ou não consultei a raiz da história, porque ela não ofende ninguém. Mas eu vi a história de um casal muito simples, morava numa cidade muito pequena, um povoado pequeno, e casaram muito novo. E ali um dos parentes cedeu só uma casa para que eles pudessem morar, o casal pudesse habitar. E ali os dias foram passando, e eles não tinham nada, não tinham emprego. Então o rapazinho muito novo disse para a esposa: olha, eu quero fazer um propósito com você. Eu vou para a cidade grande, e se eu arrumar serviço lá, eu vou ficar o tempo que for preciso, e quando eu voltar, eu vou pegar todo o dinheiro que eu ganhar nesse tempo, e vou construir a nossa vida. A gente compra algumas cabecinhas de gado, se der, a gente se vira aqui, mas nós vamos viver bem. E ela disse: e eu? Ele falou: olha, fica na casa dos seus pais um tempo. E, irmãos, ela aceitou, eles foram, ele partiu. Chegou na cidade, ele não sabia nem como procurar emprego. Chegou numa lanchonete e ele se apresentou e falou para o rapaz se ele estava precisando de alguém para ajudar na lanchonete. Ele falou: olha, moço, aqui é um trabalho em família, a gente não precisa, mas eu conheço um senhor aqui, um fazendeiro, e ele sei que ele está agora recrutando pessoas aí para trabalhar na fazenda. Se você quiser, todo dia de manhã ele vem tomar café aqui, fica aqui que eu te apresento para ele. O rapaz ficou, e de repente chega o fazendeiro, o dono da lanchonete chama ele e explica a situação do rapaz. O fazendeiro fala assim para ele: olha, eu vou levar você para trabalhar essa colheita comigo nas minhas terras. O rapaz foi feliz da vida. Quando acabou a colheita ali, irmãos, pouco tempo, o fazendeiro chamou ele e falou: gostei de você, rapaz. Eu tenho uma proposta melhor para fazer para você. Se você ficar 20 anos aqui trabalhando comigo, você contou a sua história para mim, falou que você está trabalhando aí para construir o seu patrimônio. Daqui 20 anos, eu acerto a sua rescisão, pego todo o seu salário, tudo que seu ordenado, e te pago de uma vez só. E você vai viver na sua casa com a sua família em paz. O
O rapaz pensou, falou, meu Deus, 20 anos. Só que, irmãos, ele falou assim, imagina se eu trabalhar aqui 20 anos, eu vou sair daqui rico. E ele aceitou, gente. 20 anos trabalhando para aquele fazendeiro. O melhor funcionário da fazenda, homem de confiança. O melhor homem que o patrão confiava. Irmãos, e faltando alguns dias ali para se completar os 20 anos, aquele moço chama o seu patrão e fala assim, senhor, eu queria conversar com o senhor. O senhor sabe que eu estou contando nos dedos desde o dia que eu cheguei aqui, porque eu sou casado, eu tenho uma esposa, e o meu sonho agora é voltar para casa e reconstruir a minha vida com a minha esposa, e a gente viver feliz. E o patrão falou, eu sei disso, e eu quero que você saia daqui honrado, seja feliz com tudo que você tem direito. Pode deixar que eu vou mandar fazer suas contas, e quando chegar o dia do acerto, a gente já se acerta. E o homem ficou, o que, irmãos? Ansioso para ir embora para casa. Na véspera dele ir embora, o seu patrão entra no seu quarto e fala assim para ele, eu vim aqui te fazer uma nova proposta. E o homem falou assim, mas como assim, senhor? É de trabalho? Ele falou, não. Trabalho o senhor já está executando. Hoje foi seu último dia de trabalho. Amanhã você vai aí tomar sua escolha. E ele falou, o que, senhor? Que proposta o senhor quer fazer comigo? Ele falou, quero oferecer para você, em troca de 20 anos de rescisão, 3 conselhos. O homem falou, o senhor está de brincadeira comigo? Trabalhei 20 anos aqui para o senhor. Imagine se eu chegar em casa e falar para minha esposa que eu trabalhei 20 anos por 3 conselhos. E lá na cidade, o que vão falar de mim? E o patrão dele falou, olha, eu te falei que era uma proposta. Você não é obrigado a aceitar. Eu já te falei que a sua rescisão já está pronta, amanhã está na sua mão, mas eu vim aqui te fazer uma proposta. 3 conselhos pelos seus 20 anos de trabalho. Não precisa me responder hoje. Amanhã você me responde. Irmãos, aquele homem não dormiu, gente. Mas ele pensava, esse patrão é muito bom, justo. Ele não podia me dar os 3 conselhos, eu não mereço. E ao mesmo tempo ele falava, deve ser os conselhos para mim se tornar um fazendeiro também. Deve ser o conselho para mim sair daqui agora e montar o meu patrimônio como ele montou, ter funcionário, ter colheita, ter fazenda. Irmãos, e o homem ficou impaciente, gente. E já ao amanhecer do dia ele toma a decisão. Eu quero os 3 conselhos. Quando o patrão dele entra na sua casa de novo, e já está ali pronto para fazer a rescisão, ele fala assim, ó, eu quero abrir mão da minha rescisão e quero os 3 conselhos. E o patrão falou, você tem certeza disso, rapaz? Ele falou, eu tenho. Eu estou convicto que o que o senhor tem para me falar é o que eu preciso para a minha vida. E o patrão dele disse, então, aqui vai o primeiro conselho. Nunca utilize os atalhos da vida, porque nem sempre os atalhos da vida vão nos fazer chegar mais rápido do nosso destino. Segundo conselho, nunca dê ouvido aos barulhos da vida, porque atrás dos barulhos da vida pode estar algo muito ruim para a sua vida. E aquele homem foi se entristecendo e ele falou, terceiro e último conselho, nunca tome decisões precipitadas. Pare, olhe e escute o seu coração. Aquele homem ficou paralisado, gente, e falou, era esses os 3 conselhos? E o patrão dele disse, eu te fiz uma proposta, você aceitou. E o patrão dele falou, olha, agora eu não te devo mais nada. Segue o seu caminho, rapaz. Segue o seu caminho. Ele falou, que jeito, senhor? Ele falou, segue o seu caminho. E quando aquele homem estava partindo, o patrão dele entregou para ele algumas provisões para ele se alimentar no caminho. E deu a ele, irmãos, um pão. E falou assim, ó, esse pão aqui você vai comer na sua casa com a sua família.
Irmãos, quando aquele homem saiu da fazenda, ele ia andar até a rodoviária, e ele encontrou um andarilho, e o andarilho falou assim para ele: ei amigo, tá indo para onde? Ele falou: estou indo para o centro da cidade, vou para a rodoviária, né? Vou pegar um ônibus de volta para minha terra. E o andarilho falou assim para ele: ei rapaz, não vai por aqui não, você vai demorar 6 horas a mais. Tá vendo esse canavial aqui, ó? Entra nesse canavial, entra aqui, ó, que você vai, daqui a pouquinho, ó, você vai cortar um caminho aqui, ó, você vai cortar bastante quilômetros aqui, ó. Aí o cara: ô irmão, obrigado, ainda bem que você apareceu para mim aqui. Irmãos, quando aquele homem entra no canavial, ele lembra do quê? Primeiro conselho: cuidado com os atalhos da vida. Ele falou: opa, negócio estranho, quer saber, meu? Vou voltar para a estrada. E ele volta para a estrada, irmão, se começa a andar, para num posto de combustível para matar a sede. O frentista dá água para ele e fala: ei irmão, vem da onde? Ele falou: vem da fazenda aqui e tal, estou indo para o centro da cidade. Ele falou: ó, cuidado, hein, meu, tem uns andarilhos aí, ó, que os caras estão levando o pessoal para dentro do canavial, tá arrancando os órgãos e vendendo no mercado clandestino. Ele falou: o quê? Ele falou: cuidado. E o rapaz falou: opa, já valeu o primeiro conselho. Irmãos, ele chega no centro da cidade, o ônibus dele vai partir no outro dia de manhã, e aí ele pede hospedagem para um senhor, e o senhor fala: não amigo, a pensão está vazia, pode dormir aqui hoje, tranquilo. Pode tomar banho, jantar com a gente aqui, amanhã você toma café e segue seu destino. De noite, irmãos, aquele homem começou a ouvir uns gritos: ah! Pá! Ah! Pá! E ele falou: meu Deus, estão roubando a pensão, estão fazendo alguma coisa aqui. E ele pegou na maçaneta para abrir e ver o que estava acontecendo. Ele lembrou do segundo conselho: cuidado com os barulhos da vida. Ele falou: quer saber de uma coisa? Amanhã cedo eu vou ver o que aconteceu aqui, vou ficar quieto. De manhã, quando ele acorda, o dono da pensão surpreso e fala: rapaz, graças a Deus você está vivo. Eu esqueci de te avisar, eu tenho um sobrinho aqui, ele, de vez em quando ele dá umas crises nele aqui de loucura. E ele começa a gritar, e quem sai para fora aqui, ele bate até a pessoa morrer. E eu esqueci de te avisar ontem, ainda bem que você não saiu aqui no quintal, graças a Deus, que bom. O cara falou: os conselhos estão servindo, gente. Irmãos, ele pega o ônibus, chega perto de casa, e aí quando ele está ansioso para encontrar a esposa e contar para ela dos 20 anos, e dizer para ela que valeu a pena trocar os 20 anos por 3 conselhos, porque se não fossem os conselhos, ele não ia conseguir voltar para casa e encontrar a sua esposa, para que eles pudessem retomar a sua vida. E já mais aliviado, e preparando o seu discurso, quando ele se aproxima de casa, ele vê a sua esposa com um rapaz deitado no colo dela, e ela acariciando a barba desse homem. Gente, entrou uma revolta no coração desse rapaz, desse homem. Ele falou: não acredito. Eu saí daqui e prometi para ela 20 anos de fidelidade. Eu prometi para ela que quando eu voltasse, a gente ia reconstruir a nossa vida, e ela não esperou. Eu esperei, eu trabalhei por isso. Eu fiquei 20 anos pensando em nós, e ela mal sequer, só Deus sabe depois de quanto tempo ela já arrumou outro. E ele falou: quer saber de uma coisa, mano? Eu vou lá, e já que ela quer isso para a vida dela, hoje eu ponho um fim na vida dela e desse cara aí. E por alguns segundos ele refletiu no terceiro conselho: nunca tome decisões precipitadas. E ele falou: quer saber de uma coisa? Eu fui fiel. Agora eu sei porque meu patrão me deu aqueles conselhos. Eu vou voltar para a fazenda e vou falar para ele que, se ele permitir, eu quero trabalhar o resto da vida para ele. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou até ela e vou falar para ela que eu fui fiel e eu voltei por ela. Mas se ela não quis me esperar, tudo bem. Deixa ela ser feliz do jeito que ela acha melhor. E quando ele aparece no portão, sai uma mulher, gente,
um grito que ele nunca ouviu: amor, você voltou! E quando ela corre para abraçar ele se esquivando, se esquivando, se esquivando. E querendo perguntar para ela: cadê o cara? Cadê o cara agora? Você está com saudade? E ela abraçando, abraçando, abraçando: amor, você está bem? Amor, 20 anos, gente, eu não acredito que você voltou, amor, amor, amor. E ele falou: eu estou bem, e você? Ela falou: amor, eu preciso te contar uma coisa, amor. Quando você saiu de casa, umas 2 semanas depois eu comecei a passar mal. E meus pais me levaram num hospital. E lá no hospital eu descobri que estava grávida de 2 meses. Quero te apresentar o nosso filho, amor. E chamou o menino, gente. Saiu um moço barbudo, lindo. E ela fala: filho, esse aqui que é o seu pai. Falei para você que seu pai ia voltar. E ali, irmãos, ele entendeu que ouvir vale mais do que fazer esforço. Quanto que você está se esforçando, meu irmão e minha irmã? Mas desculpa, se a gente não está ouvindo, irmãos, esse esforço vai gerar cansaço. E Pedro entendeu que o que ele estava ouvindo depois ia levar muitas vidas também para Deus. Quando aquele homem parte o pão, tem ali um envelope e o seu salário de 20 anos, gente. Porque ele foi fiel ao seu patrão, mas o essencial ele aprendeu a ouvir. Eu quero convidar você que está aqui, ficar de pé, você que está aí na sua casa. Nesse dia, irmãos, onde a igreja celebra o Cristo, videira verdadeira. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu não quero ser um pai que se esforça muito. Eu quero ser um pai que escuta muito. Porque se eu só me esforçar e não escutar, gente, eu corro o risco de não saber executar. Eu admiro, gente, muita gente que se esforça. É bonito. Só que sem escutar, gente. Um dia talvez você vai olhar e vai falar: meu Deus, o que eu fiz? Eu fui pregar no interior de São Paulo. Eu quero encerrar com isso. E um senhor me procurou no final da pregação e falou assim para mim: Juninho, para você andar sobre as minhas terras, tem que ser de avião. Para mim olhar das minhas terras de ponta a ponta, eu preciso pegar um avião para andar sobre as minhas terras. O meu filho, ele descobriu uma tecnologia. E a Philco pagou 10 milhões do projeto que o meu filho descobriu. E patenteou o projeto. A minha nora, quando ela quer comprar roupa, irmãos, eu ouvi isso dele. Ele falou assim: a minha nora, quando quer comprar roupa, ela pega um avião e vai comprar roupa nos Estados Unidos. Só que eu sou o homem mais triste que você conheceu na sua vida. O meu filho não pode ficar sozinho, porque se ele ficar sozinho, ele tenta tirar a própria vida. Ele já tentou isso várias vezes. E ele falou assim para mim: Juninho, eu daria qualquer coisa para voltar a ter uma família feliz. Eu falei para ele: o senhor aprendeu a trabalhar, isso é bom. E o senhor aprendeu a ter esforço. Só que talvez o que faltou para o senhor foi escutar o que Deus tinha para orientar o senhor durante a sua vida. Irmãos, eu quero ser o primeiro que está aqui a pedir isso para Deus nessa tarde. Me ajuda, Senhor, a ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque se eu chegar no final da vida só com esforço, irmãos, talvez muita gente vai falar bem de mim. Talvez a gente pode até ter um nome igual em alguma placa de rua aí, ou pontilhão. Mas eu preciso ouvir, irmãos, para ter um nome
no livro da vida e para levar os meus para lá também. Porque se o seu filho, se o seu marido e se sua esposa te conhece só como uma pessoa que trabalha muito, ela ainda não te conheceu. Você precisa se revelar para ela que você é um homem, uma mulher que escuta primeiro a palavra, que tem Deus no seu coração. Eu quero convidar vocês nessa tarde aqui, junto com os meus irmãos, a pedir para o Senhor nessa tarde: Senhor, me ajuda, Senhor, a escutar a sua palavra. Ô irmãos, a gente está escutando o noticiário aí, morte, 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 morte. A gente está ouvindo os outros dizer, morreu tanto, e é morte, morte, morte. Só que essa noite, essa tarde Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma notícia para você, de vida, e vida em abundância. Deus está querendo trazer para o seu coração uma palavra de vida, uma palavra que vai trazer vida para a sua casa, para a sua família, uma palavra que vai fazer de você uma pessoa diferente. Irmãos, vamos se esforçar, claro, gente, sem dúvida alguma, é a nossa natureza, precisamos disso. Mas esforço sem orientação, irmãos, gera cansaço. Esforço com orientação gera resultado. E orientação vem do que, irmãos? Ouvir. Se a palavra nos orientar, nós vamos ter resultados em nome do Senhor Jesus. A sua casa, a sua família, Deus tem um projeto, um plano novo para ela. Mas eu volto no livre-arbítrio. A decisão é sua. Você pode sair daqui e continuar trabalhando muito, mas você pode sair daqui e escutando muito e trabalhando, e você vai alcançar frutos em nome do Senhor Jesus. Juninho, tem uma canção que diz assim: dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar, e quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Vamos aprender, vamos cantar isso. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar, e quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar, e quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar, e quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Dá-me um coração decidido, dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar, e quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, cante. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui
de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens com tua unção, Senhor. Faz-me pescador de homens. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens com tua unção, Senhor. Tenho trabalhado tanto, tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes volto a lançar.